Bem, nós estamos aqui, mais uma cachoeira, essa aqui com 86 metros de altura, e são 5 cachoeiras aqui, 5 quedas, e eu escolhi essa porque essa aqui eu acho mais bonita para podermos estar juntos. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em segundo livro dos Seis, capítulo 2, versículos 19 a 22. É um texto bem curto, mas que eu gostaria que você acompanhasse. Segundo livro dos Seis, capítulo 2, versículo 19, aliás. E nós vamos ler essa história. O capítulo 2 de 2 Reis marca o final do ministério profético de Elias. Elias, o grande profeta de Israel, grande homem de Deus, ele é levado aos céus. Elias não morre, Elias é levado aos céus, e Eliseu então o acompanha, e Eliseu recebe a capa de Elias, simbolizando que Eliseu estava então sucedendo Elias naquele ministério profético. Isso se dá ali perto de Jericó, e a gente acompanhando o texto, no versículo 14, Eliseu retorna para Jericó, ele bate o manto no rio Jordão, o rio Jordão seca e Eliseu passa em terra seca. Ele chega em Jericó, que fica bem próximo ao rio Jordão, e ali os discípulos dos profetas querem procurar o profeta Elias. E Eliseu diz, não adianta, Elias subiu aos céus, Deus o levou. Mas como aqueles discípulos continuaram insistindo, Eliseu autorizou que os discípulos dos profetas procurassem Elias. Enquanto os discípulos de profetas estão procurando Elias, alguns homens chegam até Eliseu, e aí nós vamos ler o texto, porque é exatamente a partir daí que nós vemos esse ministério de Eliseu prosseguindo ou iniciando a partir de forma pública diante dos homens. Diz o versículo 19: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra improdutiva. Havia uma reclamação, havia o reconhecimento de que a terra era boa, e realmente a terra ali, o Vale do Jordão, é uma terra muito boa. Naquela época não haviam os sistemas de irrigação como existem hoje, e eles dependiam de fontes que surgiam. E havia uma fonte em Jericó, que eles diziam, olha, a terra é boa, mas essa água não serve. Provavelmente uma água salobra, que não servia para produzir coisa alguma e não servia para o uso humano. Nós vivemos numa terra boa, mas nós estamos num momento, por causa de toda essa pandemia, que as coisas estão paradas. Então dá para entender a reclamação e dá para entender a preocupação daqueles homens. Eliseu então diz para os homens no versículo 20, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Eliseu, ele ouve e ele diz para eles, tá bom. Então peguem uma vasilha nova, uma tigela nova, coloquem um pouco de sal dentro dessa tigela e me tragam. Eu fico pensando o que os homens pensaram a respeito daquela palavra de Eliseu. Como assim? Como levar sal para uma água que talvez já seja salgada, que não serve? Mas ainda assim, eles obedeceram. Eles ouviram a palavra e obedeceram. Versículo 21. Quando a levaram, Eliseu foi à nascente, jogou o sal ali e disse, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Eliseu chega até a fonte, joga o sal, e quando ele joga o sal, ele proclama a palavra do Senhor. E aqui Eliseu não diz, e eu digo, não, ele diz, e o Senhor disse, assim diz o Senhor, purifiquei essas águas, e ela será a água que vai produzir vida. É muito interessante porque Eliseu, ele tem plena consciência de que ele estava ali não no seu nome,
mas em nome do Senhor. E aquilo que ele faria não era por causa do poder dele, mas era por causa da graça, da presença e do poder de Deus que o chamara para o ministério profético. Então ele foi à nascente, ele foi lá na raiz do problema. Ele não estava preocupado com a água que descia da fonte, mas ele foi lá na nascente e lá ele jogou o sal. Nós precisamos nos preocupar com isso, porque a fonte do nosso próprio coração muitas vezes é que é mal. Não adianta nós tentarmos resolver determinadas situações se nós não resolvermos o problema do coração humano, que é pecaminoso. Versículo 22. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. E até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Quando se vai a Jerusalém em viagens turísticas, Jericó é um lugar de parada quase que obrigatória, e normalmente essa parada se dá exatamente num lugar que se marca as águas transformadas por Eliseu. Tem ali um monumento lembrando desse fato, embora ali não seja a nascente, porque a nascente fica muito bem protegida e ninguém, a não ser pessoas autorizadas, tem acesso à fonte mesmo. Mas até hoje, e quando eu falo até hoje, é até 2020, talvez uns 4.000 anos se passaram desde que Eliseu realizou essa façanha, esse milagre, e o resultado permanece até hoje. E aqui, queridos, eu gostaria que nós pensássemos algumas coisas a respeito desse texto, tentando aplicá-lo à nossa própria vida, à nossa própria história. Em primeiro lugar, quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus faz do jeito dele. É interessante que quando os homens chegam até Eliseu, ele fala para os homens e pede para aqueles homens uma tigela com sal dentro, uma tigela nova, não podia ser velha, não podia ser usada, era uma tigela nova com sal dentro. Qual o sentido disso? Para Eliseu fazia todo sentido, porque com certeza, dirigido pelo Senhor, ele sabia o que deveria ser feito. É interessante que quando aquele militar vai até Eliseu para ser curado da sua lepra, ele vai dizer, vai lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você ficará curado. Deus age de forma extraordinária para fazer coisas magníficas no nosso meio. E às vezes nós não entendemos a metodologia de Deus e queremos que as coisas estejam encaixadas na forma como nós mesmos vemos. Deus ordena a Eliseu, peça para que eles tragam sal. Eles levam sal. E aí, se nós queremos ver mudança no mundo que nós vivemos, nós precisamos lembrar que nós somos chamados de sal da terra, para fazer diferença, para purificar a água, para purificar a terra, para purificar o povo de todo o pecado, e temos uma nova geração de homens e mulheres que amam ao Senhor e que vivem de conformidade com a vontade do Senhor. É preciso vasilha nova, é necessário coração novo, é necessário vida transformada, é necessário sermos novas criaturas, para sermos vasos de honra, para que assim Deus seja honrado e glorificado através da nossa vida e através daquilo que nós fazemos. Segunda lição importante que eu vejo aqui, queridos, é que nós devemos ser uma extensão da mão e da boca de Deus para abençoar pessoas e lugares. Devemos ser a extensão das mãos de Deus, a extensão da voz de Deus para abençoarmos pessoas e lugares. Quando Eliseu chega ali no poço, na nascente, ele não diz eu dou ordem, não. Assim diz o Senhor. E Deus abençoa aquela água, e Deus transforma aquela água, mas Deus o faz pela boca e pelas mãos de Eliseu. Deus quer fazer grandes coisas no nosso país,
Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade, mas Ele o fará através de mim e através de você. Deus usa pessoas para abençoar, para realizar a sua boa e perfeita vontade. Não nos esqueçamos disso. E aí nós precisamos dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me, usa-me. Que as minhas mãos sejam uma extensão para levar bênção, para ajudar outras pessoas. Que da minha boca só saiam palavras que eu poderia dizer: assim diz o Senhor. Palavras abençoadoras, palavras verdadeiras, palavras cheias de graça, para que pessoas sejam abençoadas. E quando as pessoas forem abençoadas por nós, eles vão dizer: Deus enviou alguém com cara de amigo, Deus enviou alguém com cara de parente, com cara de irmão da igreja, com cara de um bom vizinho, e assim por diante. Deus pode e nos usa como extensão da sua bênção a favor de outras pessoas e de outros lugares. Terceiro desafio: comece a ver as pessoas como extensão das mãos de Deus e da boca de Deus para abençoar a sua vida. Quando você for abastecer o seu carro, olhe para o frentista do posto e veja naquele frentista a mão de Deus abençoando você, não só no abastecer do seu carro, mas em todo o processo de produção daquele combustível que te dá condições de você ir e vir para vários lugares para você ganhar a sua vida. Quando você olhar, sentar-se à mesa para uma bela refeição preparada pela sua esposa ou pela sua mãe, veja na extensão das mãos daquela mulher que preparou o alimento, todo o processo produtivo, desde o lavrador que preparou a terra, produziu os grãos, todo o processo de transporte, e de repente ele chega ali na sua mesa, preparada com tanto amor, com tanto carinho. Veja nessa mulher, essa mão de Deus estendida através de tantas pessoas, para que a bênção chegasse até a sua mesa, até a sua vida. Mãos de Deus estendida nas mãos dos médicos, dos enfermeiros, mãos de Deus estendida através de juízes, de promotores, mãos de Deus estendidas através de motoristas de caminhão, motoristas de ônibus que vão e vêm e que nos transportam e que nos abençoam, e eu poderia acrescentar em muito essa lista. Mas quando nós assim o fazemos, queridos, duas atitudes nós precisamos ter. Primeiro, a consciência de louvor e gratidão a Deus. Louvor a Deus como provedor de todas as coisas, através de pessoas, através de meios, através de sistemas de produção, para que isso chegasse até nós. Mas a mão de Deus estendida para abençoar, usando muitas outras mãos, para que a bênção chegasse até mim. Mas ao mesmo tempo, precisamos ser agradecidos a cada uma dessas pessoas que foram mãos de Deus para nos abençoar. Portanto, que nessa semana, de forma muito específica, multiplique a sua atitude de gratidão às pessoas que fazem a você ou trazem a você alguma bênção da parte de Deus. Frentista, não agradeça apenas porque ele abasteceu o seu carro e não fez mais do que a obrigação. Veja ali a mão de Deus num processo produtivo para que você pudesse se locomover confortavelmente naquele momento, e o agradeça de uma forma especial. Conceda a essa pessoa ou a qualquer outra, em qualquer outra situação, uma manifestação de reconhecimento de que ele ou ela foram usados por Deus para abençoar a sua vida. Há uma quarta aplicação que eu gostaria de dizer aqui. É necessário que nós ainda hoje proclamemos a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. O poder da proclamação da palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai nos lembrar: e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo.
é na proclamação da palavra de Deus, nessa convicção de assim disse o Senhor, é que as pessoas serão alcançadas, a fé será implantada no coração e as pessoas reconhecerão Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e o eterno Deus como grande provedor. O grande provedor, especialmente o provedor da salvação de cada um deles. Há uma quinta aplicação. Precisamos lembrar onde estão os verdadeiros problemas da raça humana. Estão na nascente, no coração, na alma do ser humano. Os grandes problemas que os homens enfrentam têm a ver com a questão de um coração longe da presença do Senhor. Tem a ver com essa experiência de viver e de caminhar uma vida distante da graça de Deus, longe da manifestação do cuidado de Deus, da providência de Deus. E nós precisamos lembrar, queridos, daquelas palavras que Jesus disse, que Ele está preocupado com o coração, a fonte de onde procedem todas as coisas. Jesus disse que o grande problema do homem não é o que o homem diz, porque o que o homem fala está dentro do coração, sai do coração, a palavra nasce aqui. As grandes atitudes dos homens, elas são maquinadas dentro de um coração distante da glória, da presença e do cuidado de Deus. Alguns textos aqui que nós podemos lembrar em relação a isso. E que o nosso coração é a fonte de vida e ele se seca quando nós abandonamos ao Senhor. Jeremias 17, eles serão, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nós podemos nos abastecer gratuitamente na verdadeira fonte de vida. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Jesus oferece a água da vida. Eu sou o alfa e o ômega. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Jesus, a fonte da água da vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós lembramos daquela história de Jesus, que ele para com os seus discípulos num poço ali perto, na Samaria, e quando os discípulos vão até a cidade para comprar comida, e Jesus fica ali no poço, e chega uma mulher, e Jesus vira para aquela mulher e pede água a ela. Ela fica impressionada, primeiro porque o judeu não conversava com o samaritano, muito menos sendo uma mulher. Mas aquele homem pede água para a mulher. E aquela mulher diz, como é que o senhor me pede água sendo judeu? E naquela conversa, Jesus vira para ela e diz, lá no versículo 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. E ele lhe daria água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. No versículo seguinte, a mulher vira para Jesus e diz, mas onde conseguir essa água? Onde ter essa água que mata a sede da alma e do coração? Essa consciência de um espaço, de um vazio na alma, que não pode ser preenchido por absolutamente nada, a não ser quando Jesus entra no coração e toma conta do coração. Jesus ele vai dizer, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Não apenas mata a sede da alma, mas é uma alma que agora jorra água para toda a vida, para a vida eterna, gozando de grande salvação. Isaías 55, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas.
E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, compram vinho e leite sem dinheiro e sem custo, de graça. Você que tem sede, venha, beba dessa água da vida, sem preço, sem dinheiro, sem nada, de graça. Tudo que nós precisávamos para nossa salvação, para matar a sede da nossa alma. Jesus, a fonte da água da vida, proveu, providenciou para cada um de nós. Jesus, a fonte da água da vida. Aquele que mata a sua sede e a minha sede, a sede existencial, aquele senso, aquele sentimento de estar faltando alguma coisa. E nós encontramos essa solução exatamente, quando nós somos encontrados por Cristo Jesus. Eu quero desafiá-lo nessa noite, nesse momento, para que você examine o seu coração e você olhe quanta sede tem o seu coração, se não lhe falta a água da vida. O convite de Jesus é: venha e beba. Nós podemos estar num lugar como esse aqui, com tanta água, mas ao mesmo tempo estarmos com sede. Nós podemos estar no meio da igreja e estarmos com sede. Nós podemos estar no meio de pessoas boas e estarmos com sede. E Jesus diz: eu sou a fonte da água da vida. E aí aquela mulher lá em João capítulo 4, a mulher samaritana vira para Jesus e diz: eu sei, mas é quando vier o Messias, eu sei que ele vai matar a minha sede. E Jesus vira para ela e diz: eu sou o Messias. O Messias chegou, Jesus chegou, Jesus está à porta. E o que ele deseja é que nós o reconheçamos como a verdadeira fonte que mata a nossa sede e nos dá e nos oferece vida eterna e nos oferece vida plena. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo. Jesus, nosso melhor amigo, um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim. Quando o dia amanhece nublado e parece que vai dar tudo errado, tua graça que nos faz sonhar, novo dia em breve virá, vida nova, consolo, abrigo. Jesus, nosso melhor amigo, um segundo é demais, sem o amor do Pai não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor. Não dá pra viver sem Jesus. Essa vida não dá, não dá, não dá pra viver sem o teu amor em mim.
eu gostaria de orar com você e colocá-lo na presença de Deus, para que de fato Deus sacie a sede da sua alma e você encontre apenas nele esse saciar que você tanto necessita e você tanto deseja. Deus amado, no nome de Jesus, manifesta a tua graça salvadora a favor de todos aqueles que estão participando desse momento, para que de fato essa graça do Senhor mate toda sede e supra, Senhor, todas as necessidades existenciais, emocionais, espirituais, para que cada um de nós encontremos sempre a nossa satisfação apenas em Cristo Jesus. Derrama sobre cada um dos amados a tua bênção e manifesta a tua salvação em favor do teu povo nessa cidade e em todo o nosso país, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você beba dessa água, a água da vida.